Annyeonghaseyo, Giminamiyeyo. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de inovação na educação. Nesse vídeo a gente vai falar com o Thiago Rached, mas eu tive um probleminha com a qualidade da imagem e por isso no vídeo dele a gente vai utilizar uma imagem dele ao invés do stream do vídeo. É isso aí, bora lá, vamos começar o nosso bate-papo. Olá, tudo bem, pessoal? Prazer estar conversando com você de novo, Guilherme. Legal. Rached, queria te contar uma história real que aconteceu comigo, que foi, eu fui comprar um computador por causa da pandemia, etc. Eu quis comprar um computador, porque o notebook que eu usava tinha uma velocidade, desempenho não tão bom para as coisas que eu precisava fazer. E eu fui comprar, e na hora que eu fui comprar, tinha, sabe a fonte do computador que dá energia, né, que recebe o cabo e fornece energia para os vários componentes? É uma fonte, Corsair, que é o nome da marca, se eu não me engano, R2, que deve ser um modelo, alguma coisa assim, Gold, porque tem um metal, se é Gold, se é platina, se é não sei o que, se é não sei o que lá, se é não sei o que lá, 850, porque tem um número, não sei o que, passivo ativo, LP ativo, alguma coisa assim, que tem uma outra coisa que deve fazer, full não sei o que também, que é uma outra classificação. Eu contei, tem 9, tem até um bicho aqui, tem 9 classificações diferentes para você comprar um único produto. E isso é uma coisa que me assustou, né? Porque fui lá comprar um negócio, tinha 9 coisas. Como é que eu escolho? Como é que eu escolho a Gold, a Platinum, a não sei o quê? Aí depois 850, então 750. você estava montando o seu computador, então não era Isso. Ia montar, e aí, tipo, só na fonte que distribui energia tem, tipo, 9 categorias que eu tenho que escolher. E aí já fiquei assustado. Aí eu fui ver a memória RAM. E a memória RAM, ela brilha no escuro. Que, como todo mundo sabe, todo computador precisa brilhar no escuro, né? Principalmente a memória RAM. E aí, o processador, o ventilador do processador brilha no escuro. E aí tem um monte de coisa super bacaninha, super legal. E eu achei muito engraçado que gamificaram o mercado de games, né? O mercado de montar computador para jogos. O mercado de hardware, né? O mercado de hardware que é, né, que é mais forte para jogos. Foi gamificado com todas essas luzinhas que piscam, literalmente, né, ao pé da letra, e com essas categorias que você fica perdido, você não faz ideia do que você quer escolher, né? Você não sabe, você fica sobrecarregado, né? Não tem tanta opção que você não sabe o que escolher, não sabe indiferença, né? Tem que se aprofundar muito, você tem que perguntar para alguém que é expert da área, né? Sim. E você também fica sem saber, né? Faz diferença um computador, um monitor que tem 5 milissegundos de resposta e um que tem 1 milissegundo de resposta? Faz diferença para o meu dia a dia? É metade do preço. Faz diferença? Na metade ou o dobro. E aí essa gamificação toda, eu fiquei pensando, nossa, daqui a pouco algum louco vai inventar de gamificar a educação. Só me falta uma coisa dessas, vinha uma ideia dessas por aí. E aí é óbvio que eu tô brincando, porque é óbvio que já faz uns anos que o pessoal fala de gamificar a educação, né? E eu achei engraçado, porque na prática, o que eu senti disso, né, é que a gamificação, claro, da luz, etc., é óbvio que é superficial, é só, né, uma coisa supérflua, se você quer, tem luz, não tem. Mas até essas das categorias eu achei curioso, como ela me lembra, por exemplo, a faculdade de tecnologia, né? Antes a gente tinha ciência da computação e engenharia da computação. Aí surgiu sistemas de informação. E aí tem uma 7 ou 8 que já fica meio difícil da gente escolher. E quando você escolhe, a pessoa que vai te contratar já não sabe direito qual a diferença entre as 7 ou 8, né? A não ser que a pessoa seja uma expert da área, né? A pessoa é da área, ela sabe. Pessoa de RH, difícil saber a diferença entre a 7 ou 8. E qual que é a solução que a EdTech encontrou para isso? A solução é microcredenciais e diversas badges. Que agora, em vez de você ter uma badge, que é sistema de informação, que você demora 4 anos para ter ela, 5 anos, 3 anos, seja lá o que for, você tem 30 badges diferentes, que é super legal, porque você vai rapidamente alcançando essas badges, então rapidamente você alcança elas, só que você tem tanta badge diferente que você não faz ideia do que aquilo significa mais, que quem contrata, né? Se antes quem contratava tinha 9 e já não sabia muito a diferença, agora que tem 50, é mais difícil ainda de escolher, né? Eu quero uma pessoa que tenha isso, não sei a diferença entre as 50. Então essas badges, né? Esses labels que eles colocaram na fonte me lembrou muito esses microcredenciais que teoricamente vieram para facilitar, né? E incentivar, porque você chega num save point, né? Mais rápido, porque ali você ganha um pequeno badge, não sei o quê. Mas, na verdade, a gente fica até mais confuso, porque agora qual é a diferença entre a pessoa que fez machine learning, a pessoa que fez processamento natural, linguagem natural, a pessoa que fez inteligência artificial, a pessoa que fez
algoritmos de classificação? Eu não sei, se eu não sou da área, se eu não sou expert. E é assim que eu me senti quando eu fui comprar a fonte. Então eu quis entrar nesse exemplo e falar de gamificação, etc., porque gamificação, eu nunca vi um paper que falou gamificação em educação trouxe resultado. Eu sempre escutei falar, nossa, gamificação é super legal, porque daí a pessoa fica viciada, que nem jogo, não sei o que, não sei o que. Muito legal a ideia. Eu nunca vi um paper que falasse, olha, aqui está o resultado. Sempre era, aqui está o resultado, não teve diferença. Aqui está o resultado, não tivemos resultado. Isso já tem 1 ano e meio que eu não vejo mais. Por que as pessoas continuam, talvez, perseguindo essas coisas que não necessariamente têm resultados comprovados? E o que você, como você vê isso, né? Essa onda de startups e de modelos que vieram com várias questões de educação talvez não comprovados e o que pode vir? Poxa, uma pergunta difícil, Gui. Compartilhar um pouco da minha visão em relação a esse conceito de gamificação em educação. Da mesma forma que você trouxe aí o exemplo das microcredenciais que as instituições de ensino superior ou educação adulta trouxeram para o mercado, eu também vi muita startup com uma proposta de valor de gamificação. E dentro da educação básica, eu entendo que essa ideia é uma ideia muito intuitiva, no seguinte sentido: a gente tem uma crise hoje global dentro da educação, que é uma crise de engajamento dos estudantes. Existe uma crise de engajamento porque os estudantes nasceram no século XXI e as metodologias e os conteúdos são do século XX. Algumas metodologias são do século XIX. Vista essa diferença geracional que existe dos alunos em relação aos métodos, em relação aos conteúdos, e também em relação aos professores, cria-se um problema que é o problema de engajamento. E a partir do momento de engajamento que você tem dos estudantes frente a essas experiências educacionais que existem hoje, é muito intuitivo você pensar, poxa, mas o que gera engajamento dos estudantes? Os estudantes passam horas na frente do videogame, né? Então vamos facilitar esse processo, basta transformar a experiência educacional numa experiência gamificada. Esse é o racional por trás da grande maioria das startups de educação. Quero resolver um problema de engajamento que deve afetar a aprendizagem e eu vou criar uma solução, uma experiência gamificada para que isso seja possível. Para não dizer que eu não conheço nenhuma que tenha dado certo, tem uma bastante conhecida, bastante reconhecida também mundialmente, que é o Duolingo, você deve conhecer também, para ensino e aprendizagem de idiomas, que tem uma experiência gamificada, né? É um aplicativo que você pode aprender várias línguas, e é muito interessante o aplicativo. Um dos motivos pelo qual o Duolingo alcançou sucesso é que ele é uma experiência apenas para o estudante. É só o estudante com o aplicativo, né? Se quer aprender, você baixa e você segue da maneira que você quer seguir, do ritmo que você quer seguir, você aprende o que você quiser aprender, e ele, no ponto de vista de negócio, funciona, porque ele consegue gerar essa atração de pessoas e gerar um uso bom para uma parcela pequena de usuários, dado que é um aplicativo na App Store da vida, está espalhado para dezenas de milhões de pessoas no mundo inteiro. Se uma parcela pequena comprar e usar, ele já consegue ter sucesso no ponto de vista de negócio. Eu não tenho informação sobre a efetividade educacional do aplicativo, mas no ponto de vista de uso e de pessoas que já baixaram, que já usaram, é muito grande. Mas o ponto é, em relação a por que eu não vi até agora soluções de gamificação funcionarem num contexto educacional mais formal. Estou falando de escola, estou falando de universidade. Porque o desafio da experiência de aprendizagem num contexto coletivo e num contexto em que não existe apenas a figura de estudante, mas a figura do professor, é uma experiência mais complexa de ser construída. Eu queria fazer um aplicativo em que o aluno ele resolve uma conta de matemática, ele muda de fase, isso vai dando pontos e vai dando prêmios. Essa é uma experiência relativamente simples e pode ter o seu nível de engajamento e impacto de aprendizagem num uso individual, pontual. Agora, entendendo que a educação básica, a educação formal, é um processo contínuo de longo prazo e que eu preciso passar pelas diferentes fases
desse processo de aprendizagem, e eu tenho uma figura de um professor que tem um papel central e de liderança desse processo de aprendizagem, e que os meus objetivos não é puramente o aluno clicar, mas é o aluno aprender, a gente começa a agregar diferentes camadas de complexidade para construir uma solução que, de fato, faça sentido no ponto de vista pedagógico. Então, eu vejo que a ideia da gamificação ela não é uma ideia que eu acho que deva ser descartada, eu acho que ela tem validade, eu acho que é importante pensar sobre isso, como os aprendizados dos games podem ser replicados ao contexto educacional. Agora, eu acredito que o ponto de partida precisa ser pedagógico. Então, o desafio não é como que eu faço o aluno clicar no botão, como que eu faço ele ficar no meu aplicativo mais de meia hora. O desafio é como que eu faço ele aprender um determinado conteúdo e como que eu consigo engajar esse aluno dentro de uma experiência coletiva, em que o professor tem um papel, os colegas têm um papel, o aluno tem um papel, e como que eu consigo fazer isso de maneira sistemática. Então, eu entendo que o desafio da gamificação está muito relacionado a qual é o olhar que você tem sobre o desafio pedagógico, que é um desafio, de novo, mais complexo, por essas características que eu passei, e que demandam necessariamente um olhar pedagógico, não puramente de engenharia de games. Eu queria comentar algumas coisinhas. Você comentou do Duolingo. Para quem não sabe, o Duolingo é um aplicativo de aprender línguas, né? Aprender inglês, japonês, coreano, francês, alemão. E você pode, a sua língua materna ou sua língua pela qual você quer aprender, também pode ser diversas dessas. Não é tudo para tudo, mas tem diversas combinações, né? Só reforçando o que você citou, o criador, se eu não me engano, o criador do Duolingo era o criador do CAPTCHA, se eu não me engano, era alguma história do gênero, tem alguma história bizarra do gênero. E ele tentou vários caminhos aí no meio do caminho de como fazer as pessoas interagirem mais. Tinha a questão de, você ajudar a traduzir páginas do Wikipedia. Então, em grupo, as pessoas traduziam páginas do Wikipedia. Tinha outras coisas fora aquele core do produto, que é o Spaced Repetition, né, dentro do contexto da língua, né, e de diversas formas, né. Mas você citou uma coisa que você falou, né, de já baixaram, muita gente já baixou, já usou. Eu também não sei, pelo que eu vejo ao meu redor, né, alguma das línguas, não lembro qual, eu fiz bastante, mas outras línguas eu fiz bem pouco, sabe, fiz um pouquinho e desencanei. E o que eu vi muito, realmente, no final das contas, foi gente usando pouco, né? Não gente usando muito. Mas eles têm estudos, eu lembro de muitos anos atrás, eles terem estudos sobre a eficácia do produto em um contexto educacional, né? Já dentro de algum, não solto, não simplesmente, olha, toma aí, usa, faz qualquer coisa, já dentro de um contexto, não sei se era escola, não sei que tipo de ensino que era, mas de utilizar esse método ou outros métodos. Ele tinha algum estudo, eu não sei como isso evoluiu, já tem alguns anos isso. E só para deixar claro também, a gente também lá na Alura, a gente tem algumas coisas de gamificação, de badge, já teve badge, hoje em dia não mais, acho que até tem uma coisinha ou outra, microcredenciais ou algo equivalente, né, seja o termo que quiser utilizar aqui, mas é bem o que você disse, né, eu acho que a intuição por trás, né, e o apego sentimental para o romantismo que existe ao redor por causa olha, toda a juventude joga e olha como são viciados em jogos, então vamos transformar isso num jogo, aprendizado num jogo, né? Como o tanque de guerra agora tem com joystick lá dentro, sei lá em que país, joystick do Xbox, né? Ou era o protótipo, acho que é Israel, sei lá onde é que é, o protótipo era com controle de Xbox. Então vamos trazer a gamificação para a educação também, né? Um pouco, acho que faz todo sentido, né? Emocional, etc. Mas é justo o que você falou. Não adianta só esse apelo emocional, eu precisava ter o objetivo tem que ser não só engajamento, o objetivo é a pessoa aprender. E, por exemplo, a gente sabe que o aprendizado não ocorre só ali no Duolingo, o aprendizado não ocorre só ali na Alura, só ali na Letros, ele ocorre fora da plataforma também. Então, se não é só ficar meia hora ali, eu não quero que ela fique meia hora, 31 minutos, 32 minutos, eu quero que ela aprenda. Talvez ela aprender mais, não ela ficar mais tempo ali dentro da minha plataforma, né? Talvez eu tenha que empurrar ela para o mundo e gerar outras situações fora daquele local. Isso que você está falando é bem importante, que é o contexto de uma educação contínua, né, de mais longo prazo, seja educação básica, seja educação superior, demanda essa experiência social, né? Demanda essa experiência prática
E aí tem um outro desafio dessa experiência gamificada, que é como que você conecta o social, o coletivo, a prática, né, dentro de uma experiência puramente digital. E aí acho que tem um ponto importante que é, quando as pessoas pensam em gamificação, elas normalmente pensam num jogo, né? E acho que aí tá o problema, acho que aí tá uma das falhas, né? Não é necessariamente você construir um jogo, né? Mas é como que você cria, no final, um sistema de incentivos, que no final do dia acho que um game, né, um jogo está muito relacionado a um sistema de incentivos e experiências, né, e desafios. Como que você cria isso, extrapola isso para uma visão pedagógica mais ampla, de uma sala de aula, de um trabalho em grupo, de um projeto que os alunos vão ter que fazer, né, de um currículo, né? Então, acho que dá para se beber muito de técnicas de gamificação, de conceitos de gamificação, mas eu enxergo que isso pode e deve ser aplicado olhando para o contexto em que está o estudante, está o professor, e não tentando criar um app ou tentando criar um game que a aprendizagem fica restrita àquela experiência, àquele ambiente. Os jogos têm uma vez que eu estava lendo sobre teoria de jogos, não da parte matemática de teoria de jogos, mas a parte psicológica, foi acho que uma das últimas coisas que eu li, porque eu realmente não me identifico com alguns dos recursos utilizados para trabalhar com crianças nesse contexto de jogo. E ele cita uma das coisas, né, um dos ganchos para criar esse hábito do jogo, vou chamar de hábito, não vou chamar de vício por enquanto, é o sistema de retorno, né, de ganhos, o rewards, né, é aleatório no jogo. Então, quando você mata um inimigo, você não ganha necessariamente né, você matou um inimiguinho básico lá. Você não vai ganhar uma arminha básica, tem 1% de chance de você ganhar uma arma um pouco melhor. E 0,1% de chance de você ganhar uma arma legendária, sei lá, a mais difícil de todas, né, a mais rara de todas. Então não é simplesmente que você sempre matou um inimigo, ele vai dar um random naquele nível do inimigo, não. Ele vai dar um random e talvez tem uma chance pequena de você ganhar uma coisa absurdamente melhor. E isso gera, né, são os testes psicológicos que eles fazem com os jogadores, isso gera no usuário, né, no jogador, na jogadora, essa necessidade de continuar, porque ela sabe que tipo, é só mais um ela tem a chance de conseguir agora, porque agora, ela não sabe. Quando você não sabe, né, se você sabe, se é predeterminado, se você sabe o que esperar, o que eu vou esperar é uma arma, né, matei um inimiguinho branquinho, vou receber uma arma branquinha, que costuma ser o nível padrão, né? Ele desliga um pouco mais esse seu sistema de reward, né? E no momento que aquilo é aleatório, você não sabe o que você vai esperar direito, você inconscientemente fica mais. Esse tipo de gancho é muito além do que simplesmente vou colocar pontos, vou colocar rewards, vou colocar badges, né? Isso tá mexendo com a cabeça da pessoa, né? Tá literalmente mexendo com a cabeça da pessoa. E eu não sei onde traçar a linha, sabe? Do que é o que é saudável. É claro, mesmo se né, a pergunta, né, se o objetivo meu é criar um hábito de estudo, né, e de aprendizado, onde traçar essa linha? Porque afinal, no pessoal que desenvolve jogo, essa linha tá para lá, né? No vício do jogo, essa linha tá para lá, você pode usar esse recurso. Na educação, também não sei onde traçar, dado que a gente acredita que a educação é um trabalho nobre, né? Um trabalho. Não estou dizendo que desenvolver jogos não é um trabalho nobre, mas estou dizendo que entretenimento é super importante, né? Mas os objetivos são distintos, né? Os objetivos são distintos, né? Isso. O desenvolvedor de jogo, ele está olhando para tempo, né? Então ele tem um incentivo de quanto mais tempo, melhor. E ele tem um incentivo de receita, que é, se for um aplicativo de celular, é como que eu faço aquele jogador gastar mais moedinhas, né, e colocar mais dólares na sua carteira para poder pular de fase mais rápido, para ter a arma melhor, e assim por diante. Então, acho que esse também é um ponto central, assim, que eu concordo com você, que os incentivos que você gera numa experiência de jogo, ela não tem um objetivo pedagógico, obviamente. Ela tem um objetivo de negócio. Enquanto que, se você for olhar no aspecto pedagógico, talvez tenha que ser exatamente o contrário, né? Talvez tenha que ser quase que a lógica de assim, aluno, você tentou pular de fase,
você morreu. E o aluno perceber que ele morreu naquele jogo, naquela experiência, é fundamental para o crescimento socioemocional daquela criança, sabe? De saber que não tem, em alguns momentos da vida, não tem segunda chance, não tem 5 vidas, não tem... às vezes, você perdeu e você vai ter que lidar com a perda, né? Você vai ter que saber processar essa perda. E o jogo não quer isso, o jogo quer o contrário. Ah, morreu? Começa de novo. Ah, quer continuar da mesma fase? Então paga mais algumas moedinhas, né? Quase que como se você, como usuário, pudesse, por meio do dinheiro e do seu tempo, quase que definir as próprias regras, né? Ou não definir as próprias regras, acho que essa não é o ponto, mas definir o seu ponto de partida, né? E se você ganha ou se você perde, como se você tivesse controle sobre isso na sua vida, né? O jogo, de certa maneira, você pode sempre tentar mais, você pode sempre ter alternativas. Na vida real, não. Às vezes você vai perder e perdeu. E é isso. Então, acho que tem alguns aspectos dos jogos que ele tem que ter um cuidado maior, especialmente com crianças mais novas, né? Que às vezes não tem a maturidade emocional necessária para lidar com algumas situações. Lembrei de um exemplo, Gui, na Letros, a gente vai pela primeira vez no ano que vem ter o nosso programa, que é um programa para desenvolvimento da escrita, que usa tecnologia, usa inteligência linguística. Ele vai ter a primeira vez, vai ter um programa para a camada Fundamental 2, que é da 6ª à 9ª série. E atualmente é para ensino médio. Atualmente é para ensino médio, exato. E aí, quando a gente começou a fazer os testes de produto para o Fundamental 2, a gente percebeu que a gente não podia dar a mesma devolutiva, a gente não podia dar o mesmo formato de resposta para os diferentes alunos. Porque, pelos nossos testes, os alunos da 6ª e da 7ª série não estavam preparados para receber uma nota ruim na redação, né? A gente não podia falar assim, você tirou 2 de 10. Eles ainda não estavam preparados para lidar com essa frustração de receber um 2, né? E o coleguinha do lado recebeu um 8. E a gente gamificou um pouco no sentido de, poxa, e se a gente, ao invés de dar um 2 ou de dar um 8, a gente dá um troféu de uma cor diferente? Então um vai receber um troféu laranja, o outro vai receber um troféu roxo. O aluno, ele não sabe que o laranja é 2 e que o 8 é 8, e que o roxo é 8. Mas a professora sabe. Esse é um exemplo muito bobo, assim, e que a questão da gamificação com crianças no processo educacional tem que ter mais atenção, assim, tem que ser mais cuidadoso, porque pode ter um efeito ruim. A pergunta é meio que, né, por que então tem tanta solução no mercado que é ineficaz e estão sendo usadas por essas empresas, Rached? O que você acha que faz as empresas, então, tem tanta coisa, tem coisa que às vezes já foi comprovado que não faz diferença, sei lá, e as escolas continuam adotando, né? Eu tenho algumas teorias, assim, a minha visão a gente teve as últimas 2 décadas, a gente vem passando por um processo de transformação tecnológica muito forte, né? Com esse movimento tecnológico, a gente também vem tendo um impacto comportamental e de perfil geracional, né? Então, a gente percebe de maneira muito clara que as nossas crianças, seu filho, meu filho, eles já nascem num contexto digital. E uma outra construção mental em relação ao consumo de conteúdo e, por consequência, de conhecimento. Então, dando um exemplo, hoje, com a pandemia, em que as escolas tiveram que migrar para uma aprendizagem remota, as escolas estão se dando conta, agora, neste momento, estão se dando conta que os alunos não ficam 50 minutos parados ouvindo alguém falar. Só que isso já acontece há anos, né? Não é porque agora a gente está na frente do computador que eles não conseguem ficar olhando o computador. Não, quando tinha professor na frente deles, dentro da sala de aula, eles também não conseguiam mais ouvir 50 minutos de aula daquele professor, se não houvesse alguma coisa muito mais cativante, muito mais engajadora, muito mais conectada com a linguagem deles e com o que eles esperam. Só para deixar claro, eu dormia ou eu ficava escutando música, uma das duas era a minha opção. E eu tinha muita dificuldade, eu acho que eu preciso fazer um diagnóstico, mas eu acho que eu sou disléxico, e eu tinha muita dificuldade, porque eu não conseguia entender a conexão daquilo que a pessoa estava falando com a minha vida, né, assim. Aí já é uma questão de conteúdo também, acho que é uma outra pauta,
Mas, em termos de experiência, de maneira geral, e de método, está muito desconectado. Então, a gente tem uma geração muito desconectada com as metodologias que existem hoje dentro das escolas. As escolas se deram conta disso, né? Os pais já se deram conta disso. Então, eles sabem que a escola está ultrapassada, que ela precisa evoluir, que ela precisa inovar. As escolas se deram conta disso e os alunos se deram conta disso. E essa evolução rápida, que é muito rápida, né, para a história da educação, essas últimas 2 décadas em que a gente passou a ter, principalmente tecnologia sendo integrada cada vez mais às experiências educacionais, a gente viu uma evolução lenta das escolas para se adaptar e os jovens, os estudantes, as crianças, já totalmente digitais e com um perfil comportamental também muito diferente, né? São mais imediatistas, elas buscam um nível de atividade maior, né? Elas têm uma certa hiperatividade, é uma característica comum para as crianças, para as novas gerações. São crianças que têm uma necessidade, né, de mais clara de se colocar e de se expor e de participar, né? Não tem um comportamento tão passivo como muitas vezes a gente via nas estruturas educacionais e sociais em décadas atrás. Então a gente começa a ter uma mudança de comportamento dos estudantes que cria um vácuo, né? A gente tem as escolas que pararam no século XX, algumas metodologias ainda do século XIX, e a gente tem estudantes do século XXI, e aí você tem um vácuo de soluções que permitam, soluções falando de maneira genérica, tá? Mas metodologias, conteúdos, experiências que permitam trazer esse estudante, trazer essas crianças jovens para um engajamento mais relevante ao contexto escolar como um todo. E aí, as escolas sendo pressionadas pela sociedade, pelos pais, pelos estudantes, em buscar uma inovação, em mudar o seu modus operandi e as suas metodologias e os seus conteúdos, ficam, de certa maneira, à mercê das oportunidades que existem no mercado. Só que as escolas, elas vêm de um histórico antigo, ela vem de metodologias, de conteúdos, de referência, de paradigmas, de teorias antigas de educação. Aqui no Brasil, especialmente, a formação dos professores ainda é muito teórica, não é prática. Então, isso faz com que as escolas estejam num lugar em que elas estão, entre aspas, né? Eu estou generalizando aqui, obviamente, mas elas estão muitas vezes perdidas em relação às soluções que podem atendê-las e entender como que elas podem diminuir essa lacuna, né, junto dos seus estudantes. E o que acaba acontecendo é que muitas soluções são construídas com uma promessa muito interessante, como, por exemplo, gamificação. Tem uma lógica, tem um racional por trás, né, da gamificação. Tem um racional por trás do socioemocional. Tem um racional por trás do espaço maker. Tem um racional por trás de programação. Tem um racional por trás de robótica. Tem um racional. O racional e a venda dessas soluções, ela não é tão difícil. Você querer justificar como que uma experiência maker, mão na massa, baseada em projeto, faz sentido para o desenvolvimento dos estudantes, não é difícil. Tem teoria sobre isso. Tem casos globais que fazem isso, né? Existe um racional e até um embasamento, muitas vezes, científico por trás de se construir uma metodologia de PBL, né, de aprendizagem baseada em projeto, né, que é o Project Based Learning. Tem muita teoria sobre isso. O desafio é implementar isso na prática e fazer funcionar, tanto no ponto de vista de engajamento como no ponto de vista de aprendizagem. As pessoas enxergam esse problema estrutural do setor, pessoas muitas vezes com uma cabeça de negócio, não que negócio seja ruim, não estou querendo aqui dizer que negócio é ruim, mas são pessoas que muitas vezes não têm um embasamento pedagógico, olhando para uma oportunidade de poder construir um produto que seja vendável em educação, mas que não tenha a preparação e o conhecimento para construir uma experiência que faça efetivamente sentido do ponto de vista pedagógico, ou seja, que seja focado em aprendizagem. É um produto superficial e que eu chamo carinhosamente de cacareco, né? É aquele produto que parece muito interessante, parece resolver uma dor, porque tem uma teoria por trás, tem um embasamento científico às vezes por trás, tem
fazem parte dessas palavras mágicas que estão super na moda, então protagonismo, metodologias ativas, socioemocional, etc., mas que não tem profundidade, né? Não tem prática, né, de você colocar um produto na rua, testar, pegar feedback de professor, tentar medir minimamente o impacto, não precisa fazer uma análise científica, medir minimamente engajamento, medir minimamente aprendizagem, né, ter uma validação realmente concreta de que aquilo funciona para ir vender. Não, é muito mais fácil pegar e criar um aplicativo, é muito mais fácil pegar e criar um livro ou uma metodologia teórica e vender isso do que, de fato, ter um processo sistemático de validação pedagógica daquilo que eu estou querendo construir. Então, a minha visão é um pouco essa. Acho que existe um buraco, né, entre a escola e os estudantes. Nesse buraco cria-se um vácuo, e aí eu gosto da analogia do vácuo, porque o que é o vácuo, né? É a ausência de corpo, é um espaço que você não tem a presença de corpos, né, de moléculas, de átomos, etc. E o que acontece com aqueles corpos que estão próximos do vácuo? Eles são sugados. Então cria-se um vácuo e aquilo que está mais próximo acaba sendo sugado. E no final, as escolas, nesse anseio de poder mostrar para as famílias, mostrar para os estudantes, mostrar para os professores que ela está inovando, que ela está evoluindo, muitas vezes ela não tem a capacidade de poder fazer a melhor avaliação e às vezes ela topa entrar e fazer uma parceria com aquilo que se apresentou à sua frente, não necessariamente sendo a melhor solução para o seu problema. Acho que essa é uma visão geral, assim. Acho que eu me prolonguei aqui, acho que eu gastei bastante tempo, mas é um pouco da minha visão. Eu acho que eu compartilho com uma certa intersecção aí da visão, outras coisas eu aprendendo e outras coisas talvez eu adicione. Eu tô respondendo aqui, mas eu também tô curioso para ouvir tua opinião também, então não sei se você não quer compartilhar um pouco da tua visão. Eu sempre, eu acho que você me conheceu quando a gente conversou lá atrás, não sei, talvez uns 7 anos atrás, talvez, não sei dizer quantos anos atrás. Uns 8 anos. Mais, então. E já naquela época eu tentava ler bastante, e aí eu tentava acompanhar também tudo que as empresas estavam tentando fazer por aí, né? E pipoca empresa e empreendedora, implementando muitas dessas ideias, né? Então, pega uma ideia nova que apareceu e pum, pipoca no mundo inteiro. Às vezes pipoca num outro país primeiro, às vezes nos Estados Unidos primeiro, mas pipoca em tudo que é lugar, né? E muito. Eu tive uma época que eu era apaixonado por todas essas coisas, né? Tipo, surgiu uma coisa e eu falava, nossa, eu precisava testar isso. Só que um pouco antes de te conhecer, eu fui num evento de Intelligent Tutoring Systems, era ITS, na Grécia, e lá eu assisti assim uma palestra atrás da outra de inteligência artificial para educação, e todas as palestras eu falava, nossa, eu preciso testar isso na Alura, eu preciso testar isso na Alura. Era bem o começo, devia ter 1 ano de Alura, alguma coisa do gênero. E foi um pouco antes de te conhecer. E aí eu implementei até algumas coisas dessas. Eu estava tão ansioso durante as palestras, né? Era evento acadêmico, né? Que eu ficava estralando os meus dedos. E eu lembro que numa das palestras, deu uns 10 minutos de palestra, uma pessoa virou para trás e falou assim: quem é que está fazendo isso? Dá para parar de fazer? Porque eu estava tão ansioso, eu devia estar fazendo isso sem parar, que a pessoa ficou possessa, né? Não sabia onde me enfiar, não estava fazendo nada, não sabia onde me enfiar. Eu sei que voltei, tentei várias das coisas, achei algumas coisas interessantes, algumas dava para tentar correr atrás, outras nosso volume de dados não ia ser possível, não se encaixava, etc. Né? Algumas coisas eram testadas são super interessantes, mas testadas num nicho muito específico. Então, criação de simulação, né? Beleza, simulação é mais o exemplo, né? Você criar um ambiente que simula o ambiente real, você realmente consegue transferir depois aquele conhecimento que você adquiriu para a situação real. Legal. Exemplo da NASA com mover o braço robótico lá no espaço, né? Então, ou simuladores de voo, né? Aquelas situações super realistas. Só que o custo de desenvolver uma coisa dessas transforma o produto inviável. E muitas vezes, né? O custo de você criar uma simulação absurda. E na época começou a pipocar, a empresa que falava, não, eu vou simular aqui, e aí tinha os mais diversos ambientes sendo simulados, ou tentando, né, almejando simular, só que daí era aquele projeto pontual, sabe, tipo, vou para esse supermercado criar um simulador
de como que você deve colocar os produtos na estante, né? Então é muito específico, muito customizado, quer dizer, não vai escalar, pelo menos da forma que eu estava procurando que o nosso produto a gente fosse capaz de atingir um público maior, né? Uhum. E então aí veio o balde de alga fria, né? Porque eu fui sobrecarregado de um monte de ideia naquela época, especificamente muita de inteligência artificial. Tentei algumas coisas, vi várias coisas, explorei vários papers e falei, nossa, calma aí, o problema não é ter a ideia, o problema não é pegar a ideia, o problema não é implementar a ideia, o problema é fazer isso funcionar, né? Uhum. Mesmo que tenha funcionado ali na faculdade X, na turma Y, que estava ensinando química, eu fazer isso funcionar aqui, na nossa realidade, é bem diferente. Então esse foi um primeiro balde de água fria que eu tomei, eu mesmo, e comecei a ficar mais cético do que aparecia. E aí começou a vir, né, um monte de sigla, como você disse, socioemocional, própria gamificação, ISAs, etc., e coisas que eu tenho opiniões mais formadas agora de como, para mim, essa coisa funciona e não funciona para os meus produtos, para a forma que a gente ensina, etc., a gente consegue encaixar e o que a gente não consegue. Uhum. E as minhas... E aí, bom, exemplificando, né, bem pontual, ano passado, quando a gente foi procurar a escola por Liam, uma das escolas tinha um panfletinho lá dela, né, um livreto, e no livreto tinha o bingo das palavras, estava todo lá, estava tudo, Project Based, não sei o que, estava tudo lá no bingo. Mas, né, quer dizer, a pessoa sabia, tinha ouvido falar e está tentando de alguma forma aquilo, mas não passava confiança, sabe? A conversa não passava confiança de que aquilo estava sendo implementado, né, de uma forma que trouxesse os benefícios que aquilo pode trazer. Então, eu hoje em dia sou muito, muito, muito cético e chato, e eu fico super sem graça quando as pessoas vêm com ideias super bacanas do gênero, porque, né, eu sei que precisa ir com calma, né, então muitas vezes eu recebo pessoas falando, olha essa empresa que faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu falo, poxa, é legal, mas eu sempre tenho muitos mases a colocar ali. E eu acho que as pessoas não gostam de mim porque eu coloco muito mas e o ânimo da pessoa vai para baixo, né? Mas você está falando Você está nesse lugar de poder falar isso, porque você é um educador e você tenta o tempo inteiro fazer inovações dentro do teu produto, né? E você trouxe para o que para mim é a palavra-chave, que é a implementação. Então, eu não sou contra o socioemocional, ou gamificação, ou maker, não, pelo contrário, acho que quando muito bem implementado, putz, faz muito sentido. Só que o desafio está na implementação, em saber realmente, em conseguir provar que você consegue implementar e fazer sentido para o estudante. E eu acho que o que as novas ideias, os novos projetos trazem, né, é que elas surgem quase que partindo da premissa de que se a escola comprar e se a teoria for boa, a implementação está dada. Então, assim, não, estou usando aqui a metodologia XPTO, do autor XPTO, já vi que funcionou na Tailândia, nas Filipinas, aqui o projeto tal que eu estou me baseando, vou vender. E aí eu tento implementar na escola, no curso X, e não funciona. A maioria não funciona. É que essa minha opinião não dá manchete. O que dá manchete é o projeto da Filipina, que foi implementado também na Finlândia, está sendo trazido para o Brasil, né? Está sendo trazido para o Brasil. Exato. Esse é que dá manchete. É esse que gera manchete e gera discussão no jornal. As críticas, os questionamentos não costumam aparecer muito. Exato. Exatamente. Beleza. Valeu, Rached, obrigado. Eu acho que ajudou bastante a entender um pouquinho mais sobre todos esses, né, sobre os buzzwords que aparecem, né, não especificamente sobre um ou outro, mas sobre por que eles podem ser eficazes ou ineficazes, né? Tá muito na implementação, que eu acho que é o que você falou. Super obrigado. Foi um prazer. Valeu. E até a próxima. Valeu.